da Fraternidade Espírita de Aldeia. Acho que todas as carinhas são conhecidas. Muito bom, né? Isso é muito bom. Bom, como nós havíamos combinado, estamos recebendo hoje a nossa irmã Fátima Rocha, o nosso irmão Luciano Alcoforado e o Adalberto Neto, que já é um velho conhecido da nossa casa, né? Já é quase patrimônio da família. Pois é. Então, nós vamos trabalhar temas imprescindíveis e muito interessantes relacionados com a mediunidade, né? Então, nós divulgamos isso durante um bom período aqui na Fraternidade, convidamos, né, casas irmãs, e estamos hoje aqui, para que o momento aconteça. A equipe da Federação Espírita Pernambucana passou a programação, que a gente vai tentar seguir. Então, no primeiro módulo, nós vamos começar às 9 horas, a abertura e a prece. De 9h10 às 10h20, o tema será transe, a facilitadora será Fátima Rocha. De 10h20 às 10h50, nós teremos um pequeno intervalo. De 10h50 ao meio-dia, o tema será esclarecedor, dialogador da reunião mediúnica. O facilitador será o Luciano Alcoforado. De meio-dia a 1h, nós teremos o nosso horáriozinho de almoço. E alimentar a matéria, né? Já passamos a manhã alimentando o espírito. E no módulo 2, o módulo 2 começa de 13 e vai até as 14h10. E vai tratar do passe na reunião mediúnica. E o facilitador será o nosso irmão Adalberto Neto. De 14h10 às 14h25, nós vamos ter um momento de harmonização. E de 14h25 às 15 horas, perguntas e respostas. Então, dados os recados, a gente vai ler uma mensagenzinha bem curta, para a gente entrar na psicosfera da casa, para a gente acalmar a mente, para a gente serenar os nossos corações. Que trata da beneficência. Todo pão que repartes é valor que acumulas. Agasalho que dês, faça apoio a ti mesmo. Coragem que transmitas é uma luz que te segue. Ofensa que perdoas é a paz que te acompanha. Não espere dos outros compensações quaisquer. De todo bem o que faças, a resposta é de Deus. Essa mensagem é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nós continuamos elevando os nossos pensamentos, inicialmente agradecendo a Jesus pela força que nos concedeu na escolha de estarmos aqui esta manhã, buscando o aprendizado, buscando o crescimento espiritual, sentindo a irmandade desta casa, este momento de encontro feliz, que sempre é proporcionado quando aqui estamos. Obrigada, amigos espirituais, queridos, dirigentes desta fraternidade, por todo o apoio que tem direcionado para nós. E na certeza de que muito aprenderemos e sairemos muito mais ricos do que quando aqui chegamos, pedindo ainda todas as bênçãos de paz e de luz para os irmãos queridos que aqui estão com muito boa vontade e muito amor para trabalhar conosco. Pedimos permissão a Jesus, à espiritualidade regente desta casa e, acima de tudo e de todos, ao nosso Pai Criador, para darmos por iniciado o nosso trabalho na manhã de hoje. Com você. Bom dia, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui nesse encontro fraterno com vocês, dividindo e trocando experiência. Que o nosso momento seja um momento de paz e alegria, onde possamos sair daqui fortalecidos e amparados por todos aqueles
encarnados e desencarnados que vieram nos recepcionar. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje sempre. Então, nosso tema de hoje, o nosso primeiro tema de hoje, será porque ele ligou aqui na hora que colocou a tomada. Já vai acender. Então, o nosso primeiro momento será transe. Como tinha colocado na programação, ele colocou passividade. Então, não nos fiquemos aflitos, porque vamos chegar lá na passividade. Certo? E a passividade é um estágio do transe. Certo? E a gente vai chegar lá. Então, transe. Vamos lá. Quem é que pode dizer, me informar, o que é o transe? Assim, em poucas palavras, o que é o transe? A gente diz, a gente entra em transe. E o que é transe? Como está o nosso cérebro na hora do transe? Ele está normal, como nós estamos aqui agora? Não, ele está alterado, né? Então, é uma alteração do estado de consciência. Então, vamos ver lá. Qualquer faculdade do corpo, da mente ou da alma relegada a um plano secundário, padece a organização que o tempo, a falta de exercício impõe, gerando atrofia, atraso e desequilíbrio. E com a mediunidade também é a mesma coisa. A mediunidade não constitui exceção. Ou seja, todo instrumento que a gente tiver, que for relegado, desprezado lá, colocado no cantinho, não for utilizado, ele vai sofrer esses padecimentos. Se tivermos um instrumento material, vai ficar lá e você vai enferrujar. Se eu compro uma enxada muito boa, aí eu vou deixar lá, ela vai ficar sem corpo. A maneira de que quanto mais eu for usando, mais afiada ela fica e mais rápida ela funciona. Então, a faculdade mediúnica também, se nós nos dedicamos à prática mediúnica, nos dedicamos ao estudo, à transformação íntima, então nós vamos acumulando esses conhecimentos e as coisas vão fluir muito mais rápido. Certo? Eu peço um minutinho só de atenção para esse filmezinho que vai passar aí. Só são 2 minutos. Nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios, que são células especializadas em comunicação. A atividade cerebral é a troca de estímulos entre esses neurônios, mas eles não se tocam diretamente. A comunicação se dá através da sinapse, que é a conexão entre neurônios. É quando os neurônios passam informações entre eles através de impulsos elétricos. O cérebro nasce com aproximadamente 250 bilhões de sinapses. Aos 8 meses, o bebê já tem 600 bilhões de sinapses. Esse excesso de conexões no começo da vida é apenas matéria-prima. É como se fosse um bloco de gelo bruto. Ali dentro há todas as possibilidades de escultura, mas por enquanto ainda não há nada. Para que esse bloco se transforme numa escultura de fato, todo o material que está sobrando tem que ser removido. E isso vai acontecendo aos poucos. Parte do bloco vai sendo eliminada e parte vai sendo esculpida. No cérebro, o que faz essa escultura é justamente o uso. Quanto mais a gente usa o nosso cérebro, mais ele vai se definindo. As conexões que a gente não usa vão sendo eliminadas. Praticar modifica o cérebro. Olha só essa imagem. Para percorrer essa mata, você tem que construir uma série de trilhas. Depois de algum tempo, você percebe que só vai explorar algumas trilhas e elas se tornam mais largas, viram quase estradas.
As que você não percorre vão desaparecendo e a sua marca fica desse jeito. É exatamente o que acontece no nosso cérebro. Quanto mais praticamos, mais fortalecemos o caminho que o nosso cérebro faz para executar uma determinada tarefa. Assim ficará mais fácil achar essa trilha da próxima vez. Entendeu? Então, quanto mais a gente pratica o cérebro, você vê que a gente já nasce com 100 milhões de neurônios. Mas a gente não vai precisar disso tudo. A gente vai crescendo, vai se transformando, vai trabalhando a mente. Aquelas conexões que a gente não vai usar, vai ficar lá paralisada. Mas a gente vai perder? Não, vai ficar lá no nosso inconsciente, vai ficar lá no nosso arquivo. No momento em que a gente precisar, ela vai ser acionada e a gente vai ter. Então, quanto mais frequência, quanto mais uso o nosso cérebro, mais ele fica apto, mais facilidade vamos ter de entrar no trânsito, e mais facilidade nós vamos ter de passar a comunicação. Então, quanto mais, como ela disse ali, os caminhos que você sempre percorre, aquelas trilhas vão ficando mais largas. Isso quer dizer que quanto mais eu treino meu cérebro, ele vai ficando mais receptivo, ele vai ampliando as percepções e você vai vendo com mais nitidez e mais rapidez. Uma pessoa que pratica o exercício de meditação tem mais facilidade em ampliar o campo de visão dele. Por quê? Porque aquele é um momento seu. Então a nossa transformação íntima vai ampliando aquele campo. E na hora que eu precisar, aquele campo aparece. E aqueles que eu não vou precisar utilizar muito, aqueles atalhos que ficam ali, ele vai ficar esquecido de mim. Então, quanto mais praticarmos, mais facilidade nós vamos ter. Certo? Então, vamos ver o que é transe. O que é transe, que a gente viu? Estado mais ou menos acentuado de crise, que está lá no livro dos médicos. Estado mais ou menos acentuado de crise. Então, por que Kardec disse isso? Porque pode ser mais profundo e mais superficial. Então, um estado mais ou menos de crise. Um estado mais ou menos de crise é aquele estado que você não define. Nós passamos por tanto tipo de transe durante o nosso dia. Transe tão superficial que a gente nem percebe. Então, são esses estados mais ou menos de crise. Estado alterado de consciência, diferente do estado de vigília. É um estado alterado de consciência, diferente do estado de vigília. O estado de vigília é aquele que você está aqui, mas você está percebendo tudo. E no transe, você vai ficar sem a percepção de alguma coisa, vai perceber aquilo que vai ser passado para você. Então, um estado alterado de consciência. Estado de consciência ou semiconsciência, em que se verificam diversos fenômenos psíquicos. Inconsciência ou semiconsciência, diversos fenômenos psíquicos. Então, por quê? Por que isso? Porque cada fenômeno psíquico vai depender de um transe mais profundo ou um transe mais superficial, dependendo daquilo que seja necessário. E quem cuida de tudo isso? Nós médicos, colocando nosso instrumento à disposição, e a espiritualidade, organizando as nossas vibrações, a nossa bagagem que a gente vai conhecer, carregando para poder determinar aquele tipo de trabalho, aquele tipo de transe. Estado psicofisiológico do médium sobre a ação do espírito. Nós só estamos no transe mediúnico quando estamos sob a influência de um espírito. Porque existem vários tipos de transe que a gente vai ver no decorrer. Então a gente só está no transe mediúnico quando a gente está sob a influência de um espírito. Quando a gente trabalha o nosso cérebro, amplia as nossas percepções e se desdobra dentro de tudo isso, a gente está num estado de transe anímico, que é o nosso próprio espírito que tem essa capacidade. Para que haja comunicação, eu preciso de quê? Para que haja uma comunicação. Do encarnado, claro, né? Do espírito comunicante. Do espírito comunicante. Do encarnado e do espírito comunicante, né? E desse encarnado eu vou precisar.
eu vou precisar de quê? Do nosso cérebro, da nossa mente, porque lá estão todos os nossos arquivos, e lá no cérebro, na nossa mente, está todos os comandos do corpo físico todo. Lá está o arquivo das nossas emoções, os órgãos, a partezinha responsável pela visão, pela inteligência, pela memória. Então está tudo lá arquivado. É ele que comanda todo o nosso corpo físico através do impulso de quem? Do Espírito. O Espírito comanda e ele passa as sensações. Então a gente vai precisar de um cérebro no corpo físico e também do cérebro, onde está todos os nossos arquivos. Por exemplo, eu estou entrando, vou precisar de passar a comunicação através da psicofonia. Então ele vai utilizar só aquela área do cérebro responsável pela psicofonia. Se eu quiser da visão, a espiritualidade passa só a área da visão. Então, com todos separados. Depois eu vou precisar do quê? De um sistema nervoso. Porque é através do sistema nervoso que a ligação é feita. Então, eu preciso ter. Então, eu recebo a influência, vai direto para o sistema nervoso espalha por todo o corpo, principalmente naquela área que vai ser necessário eu utilizar, e aí vai facilitar as coisas. Então, eu preciso também de um sistema nervoso. Se eu preciso de um sistema nervoso, eu vou precisar também de um sistema endócrino, porque vai ser preciso fazer as metabolizações para poder alcançar o objetivo, que é o órgão certo que eu vou utilizar. Então eu preciso também, porque através do sistema nervoso, eu vou, através do sistema endócrino, vai acontecer toda a metabolização e vai acelerar, vai diminuir, vai proteger tudo aquele ali, o órgão que é necessário proteger. Depois do sistema endócrino, eu vou precisar também dos nossos chakras, né? Porque por onde vai passar a energia e por onde ele vai receber a energia. O espírito envia a energia, vai para a corrente sanguínea, aciona todo aquele metabolismo e os chakras vão direcionando aquela energia conforme o órgão necessário. Às vezes a gente tem um órgão físico mais fraquinho, então ele tem a espiritualidade tem todo o cuidado de isolar aquele órgão ali, para que ele não seja danificado, não receba uma descarga elétrica, uma magnética mais pesada. Aí tem todo esse processo. Depois eu vou precisar de uma coisa muito importante. Se eu fizesse tudo isso aí e não tivesse isso aqui, eu nem iria poder passar a comunicação. Quem é que sabe o que é aquilo ali? O nosso perispírito, não é? O nosso perispírito, que ele é importantíssimo. É um corpo sutil, mesmo que o nosso perispírito seja de uma vibração de fluidos mais densos, mas mesmo assim ele ainda é mais sutil do que o nosso corpo físico. Então, através do perispírito é que a gente entra em contato com o mundo espiritual. E é através do perispírito que nós passamos a comunicação mediúnica, porque a intervenção é de perispírito para perispírito. E depois eu vou precisar também de uma coisa chamada fluido, não é? Porque cada irmãozinho, cada desencarnado que se aproxima de nós, o fluido é diferente. E a gente vai ter que fazer a adaptação do fluido, que é a sintonia fluídica. Se é um espírito mais elevado, eu não vou alcançar aquela vibração. Então, o que a espiritualidade faz? Trabalha, ele diminui, baixa mais a frequência vibratória, até que eu alcance aquela frequência. Como diz, se eu trabalhei antes o meu cérebro e estou começando a trabalhar, eu vou ter mais facilidade de subir e alcançar aquela vibração. Os fluidos, né? Então, precisamos de uma determinada aparelhada. Todo mundo aqui, a gente sabe, como Kardec disse, todos nós somos médicos, certo? Um médico mais ostensivo, um médico que a gente diz
ostensivo é aquele médium cujos efeitos são patentes. E onde é que a gente traz a mediunidade? O que é a mediunidade? O que é a mediunidade? É uma faculdade o quê? Que a gente diz é uma faculdade orgânica. Logo está no meu organismo. Se eu não tiver aquela faculdade, se eu não tiver o meu organismo preparado, eu não vou passar a comunicação. Por isso que se diz médios ostensivos, tem vários tipos de médio. O médio ostensivo é aquele mais patente, então que já vem com o organismo preparado para isso. Então, se eu não tiver essa aparelhagem, não adianta eu desenvolver, porque eu não vou ser um médio ostensivo. Vou ser um médio para outros tipos de atividade. Um médio intuitivo, um médio passista, esclarecedor. Então, tudo isso aí eu vou ser. Mas por quê? Porque eu não tenho aquele aparelho próprio que vai me dar a transparência, certo? Então, primeiro eu preciso do corpo físico do médium, para que haja uma determinada. Depois eu vou precisar também de um espírito comunicante, né? E depois eu vou precisar do perispírito de ambos, porque a comunicação vai ser de perispírito a perispírito. Então, toda essa aparelhagem aí. Assim como nós precisamos de um determinado programa, deixa eu dar um exemplo assim. Eu comprei um computador de última geração, certo? Aquele bem potente. Lá dentro dele está todos os programas. E tem programas que eu não vou poder chegar lá, certo? Então eu vou precisar de um provedor, de uma banda larga ou mesmo mais baixinha, de baixa frequência, mas eu vou precisar de um provedor para poder ter acesso àquelas informações ali. Então, assim como nós precisamos de um determinado programa para acessar as informações da internet, nós precisamos de um outro corpo que nos permita acessar aquelas informações que estão numa outra realidade, ou seja, num outro plano, numa outra dimensão. Aqui na internet nós usamos o provedor, a banda larga, certo? E aí a gente vai usar o quê? O perispírito. O perispírito vai ser esse provedor. É através dele que a gente tem acesso ao mundo espiritual e traz essas comunicações, esse conhecimento de lá do mundo espiritual para cá. É através dele que nós nos comunicamos com os nossos irmãozinhos desencarnados, que eles passam tudo que ele está sentindo para nós. Então é nosso perispírito, é o nosso provedor. Esse corpo espiritual tem propriedades que transitam de um plano para o outro. Ou seja, eu posso estar com ele aqui e perceber as coisas físicas. Posso estar desdobrado e posso perceber as coisas do mundo espiritual. Eu posso estar com o meu computador ligado, que eu tenho uma banda larga muito boa, e posso estar acessando as coisas que não precisa eu do mundo espiritual. Posso estar acessando ali. E quando eu quero acessar a internet, ter outras informações que estejam, às vezes, bem pertinho da gente, mas que a gente precisa ter o acesso. O perispírito de um médium ostensivo tem a característica de ser mais dinamizado, não é isso? Principalmente naquele momento que ele está trabalhando. Porque ali as energias são subutilizadas pela espiritualidade amiga. São menos, já são, mesmo que a gente tenha uma energia mais densificada, mas aí a espiritualidade trabalha aquela energia para nos colocar compatível com aquele momento. Então, do mesmo jeito que a senhora falou, que o corpo físico tem as características, né, que diferenciam um médium ostensivo de um não ostensivo, o perispírito também traz as suas características, entre elas a dinamização. A dinamização, isso mesmo, porque é necessário para que haja esse procedimento. Né? Então está aí o nosso perispírito. Então, quem lembra, revisando as propriedades do perispírito, olha quantas tem aí, fora as que a gente não conhece. Então tem todas essas propriedades que são utilizadas no momento necessário. E elas não são utilizadas uma só de cada vez. Elas são sempre utilizadas em grupos. Porque para que eu tenha a sensibilidade global,
eu vou ter que utilizar outras propriedades para chegar a essa sensibilidade global. Quando eu vou apresentar o fenômeno de bicorporidade, eu vou apresentar, vou juntar várias propriedades. Então, essas propriedades aí do perispírito. Plasticidade é a que a gente mais conhece, né? Plasticidade, a densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, perenidade, mutabilidade, unicidade, tangibilidade, visibilidade, expansibilidade. Ó, essa daqui, essa daqui, essa daqui, são as que mais utilizamos para os fenômenos. Isso que a gente tem conhecimento, né? Porque quem trabalha é a espiritualidade e a gente não sabe, porque é a maneira que ela trabalha, certo? Então tem todas essas propriedades aí e fora outras que a gente não conhece. Quem é que pode me dizer o que é que faz essa propriedade aqui? É responsável por quê? Plasticidade. A forma, né? Mudar, transformar a forma. E essa daqui, mutabilidade. Eu não posso mudar a forma também? E essa daqui também eu não posso mudar a forma? Posso. Mas essa mutabilidade aqui é uma mutabilidade, quando a gente transforma, é uma transformação permanente. É uma sutilização. Aqui eu vou usar a plasticidade quando eu quero me apresentar, eu me apresento desse modo. E essa mutabilidade daqui foi uma coisa já adquirida minha. Eu transformei, eu mudei interiormente. E mudando interiormente, que a gente sabe espiritualmente, a gente vai modificar também o nosso perispírito. Então, essas conquistas que a gente vai ativando são conquistas permanentes, que diz respeito também à propriedade de mutabilidade. Também tem. Gente, podem participar. Tem a ver com a densidade. Também tem que haver com a densidade. Porque em tudo que você modifica, sua densidade vai ficando mais leve, mais clara, menos pesada. A questão da mutabilidade se relaciona até com as formas ovoides, não é isso? Não é isso? Quando o espírito erra e vai se renovando. Né? Porque você falou da questão da evolução, não é? Mas também tem a questão do permanecer naquele estágio, né? E errar tanto e insistir tanto no erro, que as energias vão se tornando tão densas, tão negativas, que mudam o perispírito para algo, digamos assim, indesejável, né? Que não seria o desejado, porque o desejado é a mudança sempre para melhor, né? Mas aí já vem a plasticidade, porque aquela forma ovoide dele não vai ser uma forma permanente. Não. Ele vai chegar um dia que ele vai ser esclarecido e vai se transformar. Então a mutabilidade é uma conquista. Quando você se transforma sempre, para sempre. Aí você não regride mais. São conquistas que você bota no seu arquivo, na sua bagagem. Então a plasticidade é diferente. Quem queria falar mais alguma coisa? Certo? Então a plasticidade, lembre-se de uma coisa, a plasticidade é sempre, ela não é transitória. Você se apresenta e a mutabilidade não, é aquilo que você já conquistou, já faz parte da sua bagagem. Então vamos ver. Quem gostaria de ler para a gente dinamizar mais, eu queria ouvir mais vibrações mais diferentes? As ligações do corpo espiritual com o corpo físico não estão permanentemente estáveis. Muito bem. Você lembra que a gente disse que tem que ter um provedor? Que o nosso provedor seria o perispírito? Quem tem aqui uma banda larga bem potente? Qual é a melhor banda larga que tem agora aqui em Pernambuco? Aqui nem telefone pega, né? Então, quando a gente tem uma banda larga, né? Uma banda larga bem boa, dessa que a gente diz é boa, eu entrei, ó, no instante fiz o download, não sei quantos aqui, não caiu, né? Não caiu. Mas a nossa banda larga aqui na Terra, ela sempre cai, né? Eita, caiu. Aí acabou, para ali, volta depois de novo. Assim também é o corpo espiritual. Ele está preso no corpo? Não. Ele não sai? Então a nossa banda larga é o nosso perispírito. Ele não está preso no corpo.
ele sai. Então, do mesmo jeito que as nossas conexões de banda larga caem, a conexão com o nosso perispírito também cai. Basta só um torpozinho, fechar meus olhos ali. Aí ele já tomou o rumo dele, já foi procurar ir embora. Quando eu necessite, ó, volta rapidamente, como acontece quando a banda larga, né? Então, as ligações com o corpo físico, do mesmo jeito que é nosso corpo físico, o perispírito também precisa e necessita dessa saída. Por quê? Porque é evolução para o corpo físico e para o corpo espiritual. Então, eles precisam estar centrados. O corpo espiritual nos permite, desse processo de navegação, em que nos deslocamos conforme a sintonia dos nossos propósitos. Então, se eu estou na internet, eu vou ter que ter um objetivo. Por que eu estou na internet? Eu estou fazendo tal pesquisa, eu vou me direcionar àquela pesquisa daí. Então, nosso corpo físico, quando ele sai, nós também deveremos ter um objetivo. Por isso que diz, orai e vigiai. Porque muitas vezes nós nos desdobramos e às vezes vamos para locais que não necessariamente seja aquele que a gente planejou, mas que já está em nosso corpo físico pedindo, são as nossas características, são as nossas vibrações que nos levam a certos locais. Por isso da importância da prece, do orar e vigiar, sempre. Além disso, um outro elemento ligado ao fenômeno mediúnico, que são os fluidos, porque são através dos fluidos que vai ouvir todo o processo de comunicação mediúnica, a sintonia fluídica, tudo isso aí. Né? Quando o espírito se comunica com o outro, seus pensamentos mergulham nas ondulações e corpúsculos do fluido cósmico universal. Então é ele que leva os nossos pensamentos, o fluido cósmico universal. E esses pensamentos são percebidos pelos desencarnados. E quando nós estamos em transe, nós também percebemos essas vibrações, porque é o nosso corpo perispiritual que percebe. E o corpo perispiritual, percebendo, ele vai passar essas informações para o nosso corpo físico, que vem através de emoções, de mal-estar, de bem-estar, dependendo de quem? Do comunicante que está próximo de mim. Então, eu vou logo verificar se o nosso irmãozinho se achegou, se eu vou sentir boas vibrações, é porque realmente é um espírito bom, boas vibrações. Mesmo que um espírito mais inferior, que tenha outras características, queira passar essas vibrações boas, eles não vão conseguir, porque é do fluido. A vibração dele não vai chegar como uma vibração boa. Ele pode até mistificar, ele pode até enganar a gente com palavras, mas com a vibração, não, porque a gente vai sempre perceber. E a gente não deve esquecer jamais dos nossos mentores espirituais, certo? Jamais trabalhamos sozinhos. Há toda uma equipe de apoio. A gente tem sempre que lembrar disso. Aos iniciantes, aos mais antigos, todos eles, nós temos uma equipe de apoio. Então, é a espiritualidade que nos prepara. A gente hoje é dia de reunião mediúnica. Então eu não vou me preparar só hoje porque é o dia da reunião mediúnica. Eu tenho que estar sempre alerta, sempre vigilante. Porque a espiritualidade nos utiliza, olha, há muitos e muitos tempos, antes de acontecer a reunião mediúnica, através do nosso sonho, que nós nos desdobramos, nos levam lá para o mundo espiritual, para conectar a sintonia, tudo isso aí, aperfeiçoar mais, para quando o irmãozinho chegar aqui, quando o irmãozinho vai passar a comunicação, ele já foi preparado há muito tempo. Dosado, já sabe qual é o médio que vai recebê-lo. Se aquele médio faltar, ele vai deixar de ser atendido? Não. Vai ter mais um pouquinho, vai ser o plano B, né? Vai dar mais um pouquinho de trabalho, mas mesmo assim, nada passa despercebido no mundo espiritual. Ele sabe tudo, então prepara, por quê? Já pensou, se aquele irmãozinho viesse de lá, diretamente para nós passarmos a comunicação, a gente não sabia qual a densidade da energia dele.
Então, se passasse direto, sem ir trabalhando, sutilizando até chegar a gente não ia aguentar. Você vê que tem certos irmãozinhos que quando chega com aquela carga energética pesada, mesmo que o médico seja educado, mas ele recebe no corpo físico tudo aquilo. Se você não tiver um controle, você vai fazer exatamente o que ele quer. Por isso que precisa de disciplina, estudo, razão e sentimento. Razão e sentimento têm que estar juntos. Você pode passar um sentimento amoroso, mas você tem que usar a sua razão. Não, agora eu não posso. Agora eu não posso ceder a isso. Mais adiante a gente vai ver que é a passividade. Isso acontece também com o médium consciente. De assim mesmo, fazer o que ele quer, o que o espírito está querendo sacar. Olha, Kardec diz, não existe médium inconsciente total. Até porque você é dono do seu corpo físico, certo? Mas tem certos irmãos que a vibração é mais pesada, que a gente filtra, mas ainda sai alguma coisa. Então esse negócio de você sentar, colocar as mãozinhas ali e ficar passivo, sem mexer nada, não existe. Porque a gente não sabe que tipo de energia a gente está, mesmo que seja assim. Ele é um médium educado, mas ele às vezes passa ainda alguma coisa, porque a carga energética é muito pesada. É como se você colocasse a mãozinha aqui e sentisse um leve choque, assim você simplesmente tiraria e passou. Mas nesse caso que a pessoa não se lembra de nada, não é inconsciência? Porque não passou pelo corpo, pela mente do corpo físico, o corpo mental físico. Passou diretamente perispírito a perispírito, não teve conexão com o médium. Então, a ligação foi perispírito a perispírito, não passou pelo cérebro físico. Então, mas ali ficou arquivada alguma coisa. Não existe médium totalmente inconsciente, até porque você tem que ter o controle do seu corpo. Mais adiante a gente vai ver os tipos de transe que a gente vai ver. Quando passa de perispírito a perispírito, aí você tem o inconsciente e tem o semi-consciente, que às vezes a gente lembra de alguma coisa. Mas o médium, todos os livros dizem, o médium totalmente inconsciente não existe, até porque ele tem que ter cuidado do corpo físico dele. Certo? As energias passam, mas a gente tem que administrar. Então, jamais trabalhamos sozinho. Então, pense nisso. Quem for iniciando, tenha essa certeza. Nós nunca estamos sozinhos. Mas as nossas companhias, quem vai determinar, somos nós. Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos atos e com as nossas ações. Carreamos para nós os bons espíritos ou os espíritos ainda menos esclarecidos, ou seja, os equivocados, dependendo da nossa vibração e do nosso pensamento. Vamos lá, seguindo viagem. Vamos ver as formas de transe. Tem o transe espontâneo, que é aquele que não precisa de interferência do espírito, você simplesmente se desdobra como espírito encarnado. Então, como espírito encarnado, eu posso participar de uma reunião mediúnica e eu, da minha vidência, a minha comunicação, porque foi traumas que ficou lá atrás e agora eu estou passando adiante. Isso é mistificação? Não. É só um animismo. E como o anímico também precisa ser tratado. Como se diz, no início da reunião de desenvolvimento, quando a gente está estudando, faz aquelas práticas, a maioria é todos anímicos, 90% é anímico. Por quê? Porque nós estamos trabalhando os nossos canais mediúnicos. Então, primeiro vem a minha experiência para depois eu colocar as outras experiências, certo? E não precisa. Agora, a mistificação é que é mais perigoso, né? Geralmente a mistificação, pessoa encarnada, eu estou sabendo que estou fazendo aquilo, mas que não é o certo, né? Fátima, eu tenho uma dúvida aí. Como você falou da questão que eu vi no caso de coma aqui, né? Um espírito, né? Uma pessoa encarnada em coma, né? O espírito está só parcialmente ligado àquele corpo, né? No caso, ele poderia ser levado a uma reunião mediúnica para
Né? Aí seria um fenômeno espontâneo aí, espontâneo, nesse caso. Nesse caso, anímico, Sim. e a gente diz anímico e mediúnico, porque a partir do momento em que ele foi levado para a espiritualidade, ele foi levado um outro ponto da certo? Então ele foi levado através da pode ser também o fenômeno anímico. É por isso que eles dizem assim, é tão difícil você determinar onde termina o animismo e onde começa o mediúnico. Porque eu posso me desdobrar, eu posso estar lá no mundo espiritual, eu espírito encarnado, vendo tudo aquilo ali e ser um processo anímico, eu sou eu. Agora, quando vem a interferência com o lado, digo, olha, está passando assim, 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 aí já teve aquela interferência, aquele fenômeno anímico agora passou a ser um fenômeno mediúnico. Certo? Então, é muito difícil dizer, aqui termina o mediúnico e aqui começa, até porque todo fenômeno mediúnico tem que ter a parte anímica, porque senão ele não vai acontecer. Então, os fenômenos anímicos pode ser o transe provocado, que é o transe mediúnico, que é através de um outro espírito, que é o transe mesmérico, que é através da magnetização, que é o transe hipnótico também, que é através da magnetização, e que é o transe farmacógeno, que é através de medicação. E tem medicações, é por isso que a gente diz, quando estiver fazendo uso de medicações pesadas, avise na reunião mediúnica. Estou usando, estou fazendo uso dessa medicação. Por quê? Porque ele altera o nosso estado de consciência. E ali fica uma brecha, uma porta, uma janela bem aberta. Né? E tem o patológico, que são aqueles que a gente chama de endógenos. São aqueles que a gente já traz conosco, são aquelas doenças que a gente traz. Então a epilepsia, o transtorno mentais, o coma, porque às vezes quando você está em coma, você passa muito tempo, o espírito vai ficar ali sofrendo também, ele fica ligado ao corpo, mas ele tem uma certa liberdade onde ele vai procurar, ele vai buscar ajuda, auxílio, vitalidade, conhecimento, tudo isso aí ele sai. Então você fica, por isso que a maioria das vezes, quando a pessoa volta do coma, diz, eu vi assim um túnel, não sei o que, porque são aquelas experiências. Nesses transtornos mentais que a senhora colocou aí, são, por exemplo, os casos de esquizofrenia? Esquizofrenia também. Ivone Pereira, no livro dela, ela disse que ela tinha catalepsia. E ela usava isso para se deslocar, para trabalhar e etc e tal. No caso, era consciente, ela usava a própria doença para fazer isso. Mas ela se enquadra dentro do patológico ou não? Porque ela fazia isso conscientemente. A patologia, ela tinha. Mas a espiritualidade usava essa patologia que ela tinha para fazer os trabalhos que ela veio programada a fazer. Porque aí já era uma médium altamente preparada, precisaria vir com essa patologia, até porque, para ela reviver o que de errado ela fez no passado, para corrigir. Então a espiritualidade não era ela só, mas o mentor dela, que a desdobrava, deixava ela em aquele estado tatalémico, para ela fazer o trabalho, realizar o trabalho que era programado. Então era uma doença que era usada a favor do trabalho a realizar pela própria espiritualidade superior. Uhum. Foi uma programação reencarnatória que tinha que vir com essas características, que era para poder ela ressarcir os erros cometidos no passado. Então, dando mais liberdade ao espírito, para o espírito poder acessar melhor tudo aquilo, analisar e melhorar. Então, tudo isso aí é uma patologia, mas era necessária aquela patologia. Depois vem a intensidade do trânsito. Às vezes a gente está só aqui no fechar de olho, a gente foi e voltou. O trânsito é muito rápido, gente. Não é uma coisa que demore muito. Até porque se houver um trânsito muito demorado, ele pode danificar, nos dar cansaço e a nossa parte mental também, a gente sai fisicamente cansado. Então, a intensidade do trânsito pode ser superficial, ou seja, são esses trânsitos que a gente tem a lucidez total. É aquilo que a gente fica perguntando, é eu ou o espírito? Não. Será que sou eu que estou falando? Não. Será que é
o espírito está passando essa comunicação, por quê? Porque a gente tem a lucidez total, a gente sabe totalmente o que está acontecendo e o que está passando. Quando é uma psicofonia, as palavras vêm e você vai repetindo rapidamente. Quando é uma psicografia, também vem as palavras. A lucidez total, você não tem problema, você vai escrevendo. Então, esse é um transe bem superficial. O intermediário é a semilucidez. Desse superficial até o profundo, existem várias gradações. E a gente não pode determinar, esse daqui é superficial, esse daqui é profundo. Porque de uma escala a outra, existem várias gradações. E não conseguimos determinar quais são. Então, estou ali intermediário, que é a semilucidez. Às vezes você está passando a mensagem, a comunicação, e às vezes você para um pouquinho e absorve as informações que estão me passando. Então, está de semilucidez. E o profundo, que é a inconsciência sonambúlica, aquele profundo que a gente viu, que a nossa amiga ali falou, mas que mesmo assim nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Então não somos isentos de nada, somos sempre responsáveis. Então as formas de transe são esses daí, certo? O transe mediúnico, provocado, a característica do transe mediúnico, provocado por um espírito, tem gradações que dependem do gênero de mediunidade ou da ação espiritual. O gênero de mediunidade, cada um tem uma mediunidade diferente. Jamais existem dois médiuns iguais. Pode ter as características, mas não existe igual. E a ação da espiritualidade depende do que ela queira fazer naquele momento, qual é o trabalho que quer realizar. Então tem as gradações. O que caracteriza a mediunidade ostensiva é o transe, um estado alterado de consciência que determina a expansão do campo espiritual do médium e sua imantação ao espírito, estabelecendo-se uma comunicação direta. Então, é essa a característica do transe mediúnico. A mediunidade tem como característica o transe mediúnico, ou seja, a interferência de um outro espírito. Vamos ver as etapas do transe. A indução ao transe. Como é que a gente faz essa indução ao transe? O espírito comunicante envolve os médios em seus fluidos, produzindo um efeito entorpecedor. Então, quando a gente chega na reunião mediúnica, faz a prece, ali a gente já está entrando. Quando a gente fica ali, muitas vezes a gente já sente, antes de começar a reunião mediúnica, são as nossas percepções. Então, quando a gente chega na reunião mediúnica, a percepção aguça mais. Então, essa indução aí, quando a gente faz a leitura do Evangelho, faz a prece, e a gente se organiza durante a semana toda, a gente já começa a perceber alguma coisa diferente. Então, quando ele faz isso, ele afasta o medianeiro do estado de vigília, ou seja, você fica entre o sono e a vigília, aquele estado de torpor, que você não sabe se é você ou não, aquela sonolência. Aí depois, a segunda parte vem a concentração, é o transe propriamente dito. Aí você sentiu, você percebeu, aí agora você vai se concentrar naquilo que você percebeu e naquilo que você sentiu, para poder captar as informações. Primeiro você chegou lá, foi induzido, envolvido, que a gente chama de... São as 5 fases de Edgar Passeio: percepção, aproximação, concentração, envolvimento e mensagem. São essas 5 fases. Primeiro você percebe, depois você passeio, a aproximação, depois vem a concentração. Aí quando chega nessa fase de envolvimento aqui, é o que tem ali, ó, passividade. Quando chega nessa fase de envolvimento, você já conheceu, já percebeu o que é que o espírito quer fazer, já se envolveu com ele, já trocou as ideias, você agora já decidiu, eu vou dar passividade ou não, eu vou dizer o que ele quer dizer ou não. Então, quando tem esse envolvimento ali, é que você vai dar a passividade, ou seja, colocar em ação o que ele está passando. Então, a concentração, o que é? Quem gostaria de ler? Dá para ver daí?
para rebaixamento da tensão e sintonia estabelecida com o espírito comunicante. Então, nossa tensão baixa, certo? Por quê? Porque nós estamos com o nosso perispírito expandido, então a nossa concentração mental vai baixando, certo? Para dar facilidade para o nosso irmão se comunicar. Então, o que é que ele faz? Capta as emoções e o estado psicológico da entidade. Aí você vai saber que tipo de comunicante é aquele, o que é que ele veio trazer, quais são os sofrimentos que ele tem, quais são as emoções. É por isso que diz que o médium é o primeiro doutrinador, esclarecedor do espírito. E enquanto ele está pensando ali, ele está muito agoniado, você vai envolvendo ele em vibrações de paz, que tenha paciência, que aguarda. Então você vai todo envolvendo naquela ali. Certo? Aí o que é que vai acontecer depois? Acesso aos arquivos espirituais, com retirada de lembranças e experiências. Isso de acordo com a necessidade, a espiritualidade vai saber se você precisa ter acesso a esses arquivos. Gente, acesso a esses nossos arquivos, só quem tem para fazer esse trabalho, não é o irmãozinho menos esclarecido que está ali, não, mas a espiritualidade que nos ajuda, que nos ampara, é quem vai ver, ela é quem vai direcionar, não é quem vai entrar lá no arquivo da gente e cascavelhar lá o que quer, não. A espiritualidade é quem direciona. Então, veio a concentração. E para que aconteça tudo isso, concentração, indução, tudo, o que é que eu preciso? Eu preciso de condições externas que me induzam ao transe. Então, pode ser um ambiente físico, calmo, tranquilo, silencioso, agradável, uma conversação. E às vezes a gente está assim num grupinho, aí a gente começa a conversar, umas conversas edificantes, aí você vai entrando naquele tema e vai percebendo, vai recebendo algumas sugestões. Isso daí é uma indução ao transe. Se eu estou sentadinho no meu cantozinho, coloquei uma músicazinha de fundo, estou ali lendo, eu estou penetrando ali onde eu estou lendo. E eu posso ir lá. Aquilo ali é uma indução, uma preparação para o transe. As emanações fluídicas favoráveis, ou seja, as energias irradiantes da prece, das mentalizações e associadas ao plano espiritual, eles saturam o ambiente, afetam diretamente a mente do médium. Então ali, se eu estou com aquele clima, uma prece que eu vou fazer, uma prece sentida, então a espiritualidade está envolvendo aquele ambiente em climas, em fluidos favoráveis, fluidos benéficos. Aí você vai se sentir bem. Alguma coisa sobre isso aí? Por isso que a nossa sala mediúnica é tão silenciosa, não tem muitos equipamentos, não tem fundo musical, tem algumas instituições que ainda preservam o fundo musical. Pronto, uma musicazinha, porque geralmente harmoniza. A de vocês é de desenvolvimento, né? A nossa já está com alguma característica de desobsessão. Uhum. Nós já temos recebido alguns irmãozinhos. Porque A gente percebe que os médios já têm condições de... Tá vendo como a gente já percebe quais são os médios que têm já condições. Então aquele clima envolvendo, e ali já é, uma música já é um acesso à indução. Então, quando você bota uma música, você relaxa o seu corpo físico. Se você relaxa o seu corpo físico, seu corpo perispiritual também relaxa. Né? Seu corpo perispiritual relaxando também, vai afrouxar mais os laços. Você vai entrar em contato com o mundo espiritual, ou seja, com a vibração do mundo. Então, preparação, que é o local, todo o ambiente. Depois vem a concentração, que é o rebaixamento. Depois vem a expansão do campo, ou seja, a percepção se amplia, padrão vibratório. E depois, por último, vem a comunicação, que ele diz: espírito e médio se fundem na unidade psicoafetiva. É por isso que muita gente diz incorporação, porque então perispírito e perispírito estão ligados emocionalmente, afetivamente, estão ligados e eles se fundem. É como se fosse assim, ele diz assim, é como se fosse, aqui tivesse uma telha de vidro, certo? O sol
estava penetrando, estava clareando aqui dentro. Mas o sol estava aqui dentro? Não, ele estava só lá do lado de fora. Então, ele deixa transparecer. Diga. No caso, o doutrinador, ele, como fica o perispírito dele? Porque ele começa também a perceber determinadas emoções do espírito e ter conhecimento assim, de coisas que ele não tinha como saber, porque ele não conhece aquela pessoa, né? Ui, caiu alguma coisa em cima de mim. Né? E ele começa a perceber. E são coisas assim que muitas vezes ele fala para doutrinar, para ajudar aquele espírito, e depois apaga tudo. Quando acaba a reunião, ninguém lembra de mais nada. Às vezes acontece de lembrar, mas eu acho que quando lembra, é porque aquela lição é importante também para o doutrinador. Mas tem elas que simplesmente acabou a reunião dele, saiu, fechou a porta, deu branco total. Mas o esclarecedor, ele também está com o perispírito expandido. Agora, ele não está sofrendo a interferência do jeito que a gente tem. Porque a gente pode ter, o esclarecedor não pode ter uma mediunidade ostensiva, mas ele recebe toda a intuição, as informações do mundo espiritual. E muitas vezes a espiritualidade coloca ali na frente aquela tela para ele ver aquele irmãozinho. Ele nem está sabendo qual é aquele irmãozinho. E como é que ele adivinhou? Porque a espiritualidade mostra. Então ele vê, percebe através dos olhos da alma, né? Aí tem uma questão muito interessante, que a gente sempre comenta, é você confiar na espiritualidade da regente do trabalho. Né? Tem que existir essa interação. Essa confiança é assim, condição sine qua non para que o trabalho aconteça. Não é? Porque o esclarecedor, ele não... Às vezes o esclarecedor, ele até pode ter evidência, mas muitas vezes vem a intuição. Tem uma pessoa, olha, você está conduzindo, está com uma certa dificuldade, aí vem aquela intuição. A mãe desse espírito comunicante está aqui e quer muito falar com ele. E aí você confia na intuição e aí você ajuda. Né? Quando você bloqueia isso, né? Quando você não está confiante de que a espiritualidade está fazendo o trabalho dela ali e que o grande trabalho realmente é da equipe espiritual, né? Às vezes você perde muita oportunidade de ajudar. É esse aquele estado de passividade, é deixar-se levar, mas observando. Confiança. Confiança. Se você não confia, você vai ficar oscilando, né? Então, quando chegar a hora de Luciano, do esclarecedor, ele vai explicar isso bem direitinho, né? Então vamos ver, o espírito aproxima-se do médium e volta com suas vibrações espirituais. Isso é a sequência, né? Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium, ou seja, perispírito a perispírito. Então o irmãozinho manda, o espírito comunicante manda as vibrações, o perispírito do médium recebe as vibrações. Então, a esse toque vibratório, o perispírito do médium reage. Aí se realiza a fusão fluídica, ou seja, a sintonia vibratória. Né? Cada um assimila um pouco do outro. Então, o que se ia se comunicar passou um pouquinho das suas vibrações, do seu sentimento para mim. E eu percebi. E eu passei um pouquinho do fluido para ele. E é o chamado choque anímico. Quando eu passo, meu fluido é vital, é só os encarnados que tem. Então, naquela hora, abriu um campo vibratório. E é naquela hora que ele vai ser esclarecido. Aquela brechinha que ele deu, aí ele vai ser esclarecido. Aí se dá a interpenetração psíquica, como da luz atravessando uma vidraça, que eles chamam de incorporação. A interpenetração, ali já está um envolvimento total. Médio e espírito, já está vontade e apelo, já foram todos correspondidos. Certo? E depois, ligado ao centro vital, o espírito se manifesta emocionado, reintegrando as sensações da vida terrena, sem sentir o peso da carne. Então ele vai passar toda aquela sua emoção, mesmo ele sem sentir o peso da carne. E a gente vai receber
todas aquelas emoções numa densidade ainda muito mais forte, porque ali está no nossa corrente sanguínea, está no nosso corpo físico, que explode de uma maneira que muitas vezes a gente nem consegue organizar-se, né? Controlar. Então, ali, naquele momento, ele vai sentir as vibrações, por quê? Porque ele recebeu o fluido vital. Então, ele vai se sentir revigorado. E naquele momento foi trabalhado todo o corpo espiritual dele. Isso está lá em Herculano, certo?